Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar a respeito de uma atividade que eu tinha passado para os meus alunos da Escola Peruzzi, mas obviamente que vale para todos aqueles que gostam de história, que estão me acompanhando no meu canal. E agradeço desde já a todos aqueles e peço a todos aqueles que gostam de mim, gostam do professor, que compartilhem o vídeo, que se inscrevam no meu canal, que ativem as notificações para que a cada dia mais eu coloque mais conteúdos de história, tá bom? Então, gente, o vídeo, né, essa videoaula, ela versa sobre o Código de Hammurabi, né? Tá bom? Aqui no livro Vontade de Saber do sexto ano, tá bem resumidinho, né? Eles colocaram os artigos, né? Os artigos a respeito, é um código de leis. O que é um código de leis? Um conjunto de leis, né? Que foi compilado, né? Pode dizer assim, entre 1792 e 1750 a.C., tá? No governo do rei Hammurabi, que era o rei da Babilônia na época, tá? E ele tinha 282 artigos, tá? Que tratam dos mais variados assuntos, tá? Então, desde os assuntos mais simples, né? Pode dizer assim, os delitos mais simples, até os mais graves, tá? E ele é baseado na questão, na chamada Lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, braço por braço, né? E por aí vai, tá bom? Que é algo, né, que é muito comum naquela região do Oriente Médio, a gente vai dizer assim, né? Nas leis, até hoje, né, de alguns governos daquela região, tá bom? Que fazem com que, né, com que a lei seja bastante dura para com os criminosos, tá bom? E não sei se vocês já ouviram falar, houve, né, nos anos 90, início dos anos 2000, um governante do Iraque, né, ditador, né, que era o Saddam Hussein. Então, quando ele foi pego, obviamente que por motivos políticos, né, pelos Estados Unidos, ele acabou sendo enforcado, né? Aí você vê aí a questão, né, do olho por olho, dente por dente, tá? Então é algo que é bastante comum naquela região, tá? Porque é algo que está ligado com a cultura, né? De alguns desses países. Não são todos, mas boa parte deles trabalha com a ideia do olho por olho, dente por dente. Então, na época do Hammurabi, né? Isso aí há quase 4.000 anos, né? A gente vai dizer assim. As coisas eram bastante diferentes, mas esse princípio do olho por olho, dente por dente persiste até hoje em alguns locais na região, tá bom? Então, aí voltando aqui pro olho por olho, dente por dente. Então, se dizia assim, né? Além disso, como eu falei para vocês, ó, um dos artigos diz assim, ó: se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. Se um Ailum, homem livre, destruir o olho de outro Ailum, destruirão seu olho. Se um Ailum arrancou um dente de um Ailum igual a ele, arrancarão seu dente. Se um escravo de um Ailum agrediu a face de um filho de um Ailum, cortarão sua orelha. Se um pedreiro edificou uma casa para um Ailum, mas não fortificou seu trabalho e a casa que construiu caiu e matou o dono da casa, esse pedreiro será morto. Tá? Então, no decorrer do texto aqui, eles falam também, né, que a questão social também estava envolvida, né? Então, existiam casos aqui, né, eles dizem aqui, que as penas eram, mas assim, aplicadas, né, de acordo com a condição social, tá? Diferente, então, no caso, as pessoas livres das pessoas escravizadas. No texto que eu li, já dá para perceber, né? Quando um escravo bate na face de uma pessoa livre, a orelha dele é arrancada. Então você vê que a punição era muito mais grave, né? Muito mais dura, melhor, para quem era escravo, tá? E isso é algo que persiste na lei. No nosso país, então, nem se fala, né, gente? Nosso país é pródigo, né? Em que a lei para o mais rico é muito mais branda do que para o mais pobre. Eu sempre toco nesse ponto porque às vezes a gente vê algumas barbaridades ocorrendo, né? Que estão contra a lei, ou que poderiam ser aplicadas se a lei fosse diferente, né? Mas ela só é aplicada no lado daqueles menos favorecidos, tá? A polícia normalmente ela ataca geralmente pessoas
que estão erradas, obviamente, né? Menos favorecidas, né? A gente está vivendo uma época agora de pandemia e tem gente fazendo baile, né? Que é uma das críticas que eu faço, e vocês sabem perfeitamente, né? Que eu sou uma pessoa muito consciente com relação a isso. E estão em baile funk, né? Vila Esperança mesmo tem, nós sabemos disso. Mas enfim, aqui em Cubatão, tá? Em outras cidades tem também, a gente sabe, em alguns bairros, né? Conheço gente que já levou, né, trabalha de Uber e levou pessoas nesses bailes da vida aí. Pessoas que não têm consciência, não têm juízo, estão espalhando doença, mas enfim. E a polícia normalmente chega arrebentando com tudo quando, né? Quando pode fazer isso, faz. Mas no bairro de classe média, no bairro do Rico, não acontece isso, né? Que nem aconteceu a aglomeração lá em Campos do Jordão, que foi noticiado no Brasil inteiro, e não houve a mesma repressão que ocorre quando está em uma região menos favorecida, tá bom? Isso é uma questão social, é uma questão enraizada, né? Você tá com a farda, muitas vezes você deposita suas frustrações, né? Em pessoas de onde você saiu, né? De repente saiu de uma determinada comunidade, melhorou de vida, mas continua com aquela ideia de punir as pessoas por sua condição social. Isso é muito triste, tá bom? Então, o que eu sempre falo, se há uma punição, se deve ser dada uma punição, ela deve ser dada para todos, independente de classe social, tá bom? No caso lá do Hammurabi, na época do Hammurabi, você percebe que isso já ocorria, né? Essas injustiças já ocorriam. O princípio do olho por olho, dente por dente, não funcionava sempre plenamente em todas as assim, situações, né? Mas era um conjunto de leis extremamente duro. Isso não há como negar, né? O princípio do olho por olho, dente por dente, ok? Tá? Então aí depois disso, né? Tinha uma outra parte que mostra, né? Que a inscrição do Código do Hammurabi, né? Ela foi encontrada, né, por arqueólogos franceses por volta de 1900, tá bom? E foi levado para o Museu do Louvre, ok? É aquela história, né, gente? Quem viu o filme do Indiana Jones, O Retorno da Múmia, A Múmia, né? Esses filmes antigos, deve lembrar que o arqueólogo, na época, nada mais era do que um caçador de tesouro, tá? E hoje em dia se contesta isso, porque você tirava do país e levava para um museu, por exemplo, o Louvre, o Museu de Londres, né? Entre outros museus, e eles não devolvem isso, né? Então, na minha humilde opinião, isso aí é roubo, tá? Certo que isso aí foi feito há já mais de um século, né? Mas eles deveriam devolver isso que não pertence a esses países, né? Essas obras, esses patrimônios históricos, arquitetônicos e arqueológicos, tá? Eles não têm direito de ficar com isso. Mas está lá no Museu do Louvre, né? A tal da estela de pedra, né? No caso, né? Do Hammurabi e o deus Shamash, né? Que aparece aí na imagem. Vocês podem ver, tá? Então o Shamash aí no caso, ele tá junto com o Hammurabi, né? Então aí no caso ela tem 2,25 metros de altura, 1,60 m de circunferência na parte superior e 1,90 m na base, tá? Então mostra o rei, né? No caso o Hammurabi recebendo se fosse o emblema, né? Do reinado das mãos do Shamash, né? Que era o deus, né? Da justiça. Deus dos oráculos, né? Dos mesopotâmicos aí no caso, dos babilônios, sumérios, né? Tá? Enfim. Ok? Então, ele tá recebendo ali, né? Do deus, né? O Hammurabi recebendo do deus. Tá bom? Enfim, gente, é isso. Então, aí a pergunta era: as penalidades baseadas no princípio de Talião eram aplicadas igualmente a todas as pessoas? Justifique sua resposta. Então, eu já dei a resposta, né? Quando eu li no caso, eu li agora há pouco, né? Então, era aplicada igualmente a todas as pessoas? A resposta é não, né? Então, para quem era escravo, a lei era sempre muito mais dura. Havia igualdade entre os iguais, né? Eu sempre uso essa expressão.
não há igualdade entre os diferentes, né? Isso desde a antiguidade, a época do Hammurabi, até os dias atuais, né? Em países mais justos atualmente, a igualdade ela é um princípio fundamental, principalmente com relação à lei, né? Não é igualdade econômica, igualdade perante a lei. Em países mais injustos, como por exemplo o Brasil, aquele que tem mais dinheiro se salva, se safa, né, de situações em que o menos favorecido jamais se safaria, tá bom? É isso que ocorre que infelizmente precisa ser mudado e espero que um dia eu esteja falando que isso mudou, né? Mas até o determinado momento, esse momento que eu estou gravando esse vídeo, num país desigual, num país injusto como o nosso, a justiça não é igual para todos. E na época do Hammurabi, isso já ocorria, essa injustiça já ocorria. Quem era escravo sofria punições mais severas do que quem não era escravo, né? Quando você igualava um com o outro, né? Um escravo e um livre, o livre sempre tinha punições menos severas. Agora, se fosse dois livres, aí a coisa já mudava, né? Porque você estava colocando duas pessoas iguais, de nível social igual, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, tá? Aos meus alunos do Peruzzi, corrijam a atividade, ok? Usem o texto como base, sempre lembrando, né? Vocês poderiam usar essa parte aqui, né? Do texto que fala, né? Do Hammurabi, né? Que, né? Do Ayun, né? Essa parte mesmo que você usaria como base, tá? E né, que fala aqui, ó. Apesar do o código ser baseado no princípio de Talião, havia casos em que penas eram aplicadas conforme a condição social das pessoas envolvidas. As pessoas livres recebiam penas diferentes das pessoas escravizadas, tá bom? Ok, gente? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aí para ajudá-los, né? O professor Paulo adora ensinar, está aqui para ensinar. Qualquer dúvida, coloque no comentário, comente, compartilhe o vídeo, dá um like, dá uma força para o professor, aos meus alunos do Peruzzi, das escolas onde eu leciono. Até a próxima, se Deus quiser, se cuidem. Boa sexta, bom final de semana, com juízo. Até a próxima.